Capítulo 766. Fazendo história. Como se viu, Nepis não havia encontrado um Gateway para escapar do reino dos sonhos e desperto. Em vez disso, após 2 longos anos de solidão e batalhas incansáveis pela sobrevivência, ele encontrou uma semente de pesadelo e conquistou o segundo julgamento do feitiço como Dorminhoco. Ela tinha feito isso sozinha. Pelo menos essa era a única maneira de Sun-Ni explicar as runas que ele estava olhando. Acendido. Isso é impossível. Sobreviver ao segundo pesadelo já não era fácil para uma coorte de despertados preparados. Mais pessoas morreram enquanto tentavam do que retornaram vitoriosas. Como um Dorminhoco solitário poderia realizar o mesmo? Ninguém tinha feito isso antes. No entanto, nenhum Dorminhoco havia sido um tirano antes. Nenhum Dorminhoco havia escapado vivo de uma batalha com um horror corrompido das profundezas antes. Nenhum Dorminhoco havia matado um terror caído antes. Nepis havia estabelecido sua propensão a realizar o impossível. Por que Sun-Ni ficou tão surpresa que ela fez de novo? Não, ele não ficou surpreso. Ele estava consternado. Uma emoção profunda e perturbadora aninhada em seu peito, fazendo seu rosto escurecer e seus olhos escurecerem. As sombras ao seu redor pareciam se tornar mais profundas. Apóstrofo. Não importa. Isso não muda nada. A parte importante é que ela está de volta. Quem se importa com como ela voltou? Mas isso importava. Para ele, era de suma importância. Sua obsessão por se tornar mais poderosa que Nepis não nasceu da simples vaidade ou orgulho vazio. Alguém mais poderia ter sido tentado ao perseguir o poder apenas pela doçura, mas para Sun-Ni, ser qualquer outra coisa além da mais forte era uma ameaça existencial. Quando ele se sentou em silêncio atordoado, o som de passos apressados ressoou perto dele. Olhando para cima, Sun-Ni viu Effie abrindo caminho através da multidão. Ela não tinha vergonha de usar sua força prodigiosa, então as pessoas realmente não tinham escolha a não ser deixá-la passar. Até o instrutor Rock, que apareceu 10 minutos antes, teve que abrir caminho educadamente. Um grandalhão tinha sido a pessoa que mandou Nepis para o reino dos sonhos. Não era de admirar que ele deixasse tudo para vir e esperasse com o resto deles. Sun-Ni se sentiu um pouco tocado. A caçadora finalmente os alcançou e congelou por um momento, depois perguntou rugosamente. Engraçado, Cassie. É verdade? Princesa está de volta. Sun-Ni olhou para ela um pouco, depois simplesmente acenou com a cabeça. Sim. Eu passei por ela para os curandeiros com minhas próprias mãos. Effie não se mexeu por vários segundos. Então, um sorriso largo dividiu seu rosto. Parecia que ela estava prestes a começar a uivar novamente. Inferno, sim. Eu nunca tive uma dúvida. Não existe uma criatura de pesadelo que possa manter esse psicopata mimado. Sun-Ni não pôde deixar de sorrir um pouco, infectada por seu júbilo. Em pouco tempo, Ka chegou também. Normalmente, sua aparência teria causado um rebuliço, mas agora ninguém prestou atenção ao êxodo. Quando recebeu a confirmação, uma expressão de profundo alívio apareceu no lindo rosto do jovem. Kai balançou um pouco e depois se inclinou na parede para se manter em pé. Deuses! Graças aos deuses! Sun-Ni não tinha percebido, mas seu amigo devia estar se culpando por deixar Nepis para trás o tempo todo. Ele era realmente uma pessoa decente demais para este mundo vil infectado por um senso equivocado de nobreza. Saber que ele havia escapado do inferno da Costa Esquecida por causa do sacrifício de outra pessoa deve ter pressionado muito sobre ele. Os 4 se amontoaram e esperaram. Sun-Ni observou silenciosamente os rostos de seus amigos, vendo sincera felicidade e alívio escritos por todos eles. Alguns, Ka especialmente, pareciam prestes a se emocionar. Ao contrário dele, eles não tinham motivos para sentir uma estranha ambivalência sobre o retorno de Shanjing Star. E olhando para eles, Sun-Ni decidiu ignorar um pouco a parte mais sombria de sua mente. O que quer que tenha acontecido, ele teria que lidar com isso então. Se ele tivesse que morrer para evitar se tornar escravo, ele o faria. Se ele tivesse que matar para permanecer livre, isso também não estava fora de questão. Mas, por enquanto, ele escolheu apenas compartilhar esse raro momento de alegria com seus amigos. O fundador de sua coorte estava de volta, afinal. Som, as portas blindadas finalmente se abriram, e um dos curandeiros despertados no emprego da academia apareceu deles. Todos reunidos na área de espera prenderam a respiração. Até Morgan Wolf Valor olhou para cima de seu comunicador,
faíscas estranhas acendendo em seus olhos de 1 milhão. Um dos agentes do governo não conseguiu se conter e perguntou, como ela está? Lady Changingstar está realmente de volta. O curandeiro permaneceu por um momento e depois assentiu. Ela é. Sua condição física é boa. Melhor do que boa, até. Perfeito. Quanto à sua condição mental, saberemos quando ela acordar. Lady Nepis está atualmente dormindo. Alguém da multidão falou imediatamente, dormindo. Você quer dizer que ela voltou ao reino dos sonhos? O curandeiro hesitou, e depois balançou a cabeça lentamente. Não. Lady Nepis parece ter ascendido. Então, ela está simplesmente dormindo. Por um momento, a multidão parecia ter perdido a capacidade de falar. E então, todo o inferno se soltou. Apesar das tentativas do governo de parar por tempo e controlar a narrativa, em apenas alguns minutos, as incríveis notícias do retorno do Changingstar se espalharam pela rede. Pouco tempo depois, outro boato explosivo apareceu, alegando que ela agora era mestre. Assim, toda a humanidade aprendeu que Nepis do clã Imortal Flame, descendente dos 2 pioneiros lendários e o famoso herói da Costa Esquecida, havia se tornado o primeiro humano da história a conquistar o segundo pesadelo como Dorminhoco, pulando ranks e retornando ileso ao mundo em vigília. Sua fama já prolífica e status exaltado subiram instantaneamente tão alto quanto o sol. Enquanto Nepis dormia, sua chegada já estava criando ondas titânicas na mentalidade de milhões de pessoas. Em frente à Academia Desperta, 100.000 velas continuaram queimando, apesar da neve que caía. E lançadas pelas chamas, 100.000 sombras dançavam no chão. Capítulo 768, Dark Shore. Eventualmente, os 4 foram convidados para a sala onde Nepis dormia. Desta vez em uma cama de hospital, em vez de dentro de um caixão fechado de uma cápsula para dormir. Os administradores da academia queriam evitar mais danos, portanto, pedir ajuda aos membros da coorte de Changingstar era um passo lógico. Ver rostos familiares primeiro depois de acordar provavelmente acalmaria. E se não ter 4 mestres em mãos seria suficiente para lidar com complicações imprevistas. Muito provavelmente. Sun-Ni ficou no canto, olhando para Nepis com uma expressão sombria. O rosto pálido, o cabelo prateado. Nos últimos 2 anos, ele costumava vê-la através da tampa transparente da cápsula adormecida, banhada em sua luz fantasmagórica. Agora que ela estava fora e voltou ao mundo real, a Changingstar parecia muito mais material. E estranhamente vulnerável. Ela estava realmente de volta. Ele suspirou. Cassie estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, enquanto Effie e Ika estavam descansando em um sofá. Nenhum deles sabia quando Nep iria acordar e já havia passado algumas horas esperando. Sem ter que discutir, todos os 4 decidiram ficar calados. Então. Agora. Eles estavam muito entediados. Sun-Ni, por outro lado, estava cheio de cada vez mais tensão. O canto da boca tremia. Essa antecipação está me matando. É pura tortura. Ele não achava que Nepis abusaria de seu poder sobre ele. Mas era melhor se preparar para o pior. Por esse motivo, Sun-Ni estava analisando mentalmente todas as maneiras inteligentes que ele pensava para minar sua autoridade, absoluta como seu mestre. Sempre havia maneiras. Possuir um escravo relutante não era um empreendimento fácil. Especialmente um tão poderoso e engenhoso quanto ele. Essa foi uma das razões pelas quais ele escolheu matar a besta a espelho em vez de subjugá-la, todo esse tempo atrás. Ainda assim, Sun-Ni não pôde deixar de sentir uma pitada de medo. Depois de um tempo, ele balançou a cabeça e se moveu um pouco. Então, sem ser notado por ninguém, Sun-Ni se fundiu silenciosamente com sombras. Escondido em seu abraço sombrio, ele hesitou por alguns momentos e depois chamou Nightmare. Uma vasta sombra apareceu perto dele, ao seu redor. Este era o Destrier sombrio em sua verdadeira forma disforme. Sun-Ni se permitiu envolver-se pela sombra maior e depois deu-lhe um comando silencioso. O que aconteceu depois? Foi difícil de descrever. Ele havia feito isso apenas algumas vezes no passado, e cada vez era tão estranho. Era um pouco como viajar para o reino dos sonhos, mas também diferente. Cansado de esperar, Sun-Ni decidiu viajar para os sonhos de Nep. De qualquer maneira, não fazia sentido prolongar sua expectativa ansiosa. Ele tinha que ver se Changingstar ainda estava são. Ele tinha que saber que ela ainda era ela mesma. Logo, Sun-Ni se viu em uma costa escura.
Abaixo dele havia uma inclinação vertical, como ondas furiosas colidindo contra os penhascos bem abaixo. A alguma distância, um farol alto e bonito estava, iluminando a escuridão absoluta com sua chama radiante. Sun-Ni estudou por um tempo e depois cutucou Nightmare para caminhar ao longo da beira do penhasco. Sentado na cela, ele montou o corcel preto e tentou não olhar muito ao redor. Sonhos eram um lugar estranho. Eles não aderiram à lógica do mundo real e estavam sempre fluindo, sempre mudando. Quanto mais poderoso era um sonhador, mais sólidos eles apareciam. Eles também eram perigosos para os Dreamwalkers, como Nightmare e Sun-Ni. As ameaças contidas neles podem não ter sido reais, mas, ao invadir esse espaço subliminar, os convidados não convidados tiveram que tratá-los como tal. Foi por isso que Nightmare frequentemente retornava ferido de suas viagens. Se um ascendido sonhava com uma poderosa abominação, o Destrier Sombrio tinha que combater a abominação como se fosse real. No entanto, não apenas demônios terríveis representavam uma ameaça. Seus oponentes foram capacitados pelo próprio sonho, de modo que sua força dependia da força do sonhador. Sua forma real não importava muito. Nepis era muito forte. Então seus pesadelos também seriam terríveis. Logo, a paisagem ao seu redor mudou. A costa escura e o farol desapareceram e, em vez disso, as ruas de uma cidade em ruínas apareceram do nada. Com um pouco de apreensão, Sun-Ni reconheceu as formas familiares dos edifícios de pedra da Cidade Negra. No entanto, eram simultaneamente as torres de liga da capital do cerco. Suas fachadas estavam quebradas, com fumaça e fogo escapando das rachaduras. Uma estrada larga estava cheia de detritos em chamas, e um luxuoso PTV caía a alguma distância, sua estrutura blindada dobrada e cheia de buracos. Sangue estava derramando no asfalto derretido das janelas quebradas. Sun-Ni se aproximou lentamente do PTV e depois pulou das costas de Nightmare. Depois de hesitar por um momento, ele se abaixou e olhou para dentro da cabine. Havia vários cadáveres lá dentro, todos vestindo roupas mundanas. O mais perturbador é que essas pessoas não tinham rostos e, em vez disso, pareciam manequins de rosto liso. A carne deles, no entanto, era bastante real. E terrivelmente mutilada. Com uma carranca, ele desviou o olhar e estudou os arredores. Não demorou muito para notar um rastro de sangue que se afastava da PTV em chamas. Deixando o pesadelo para trás, Sun-Ni seguiu a trilha. Ele atravessou a rua e entrou no hall de entrada de uma torre de negócios através de um grande buraco na parede. Olhando em volta, Sun-Ni notou que o vestíbulo se parecia estranhamente com a costa silenciosa do rio escuro que haviam atravessado uma vez, há muito tempo, enquanto procurava pelos restos do primeiro senhor. O nevoeiro branco girava acima da água, cheio de sussurros silenciosos. Havia apenas uma coisa que parecia não se encaixar: uma grande recepção não estava muito longe dele, afogando-se nas sombras. Sun-Ni caminhou lentamente até ele e depois se moveu. Atrás da mesa, encostada nas costas, uma jovem mulher com cabelos prateados estava sentada no chão. Seu rosto estava pálido e cansado, em seus impressionantes olhos cinzentos estavam desprovidos de qualquer luz. Ela estava vestindo roupas mundanas, marcadas com sangue. Sun-Ni suspirou e disse: "Ei, Nep." A jovem olhou lentamente para cima. E depois, sorriu. "Ei, Sun-Ni." Capítulo 769, talvez. Um sorriso bonito iluminava o rosto de Nep, fazendo-a parecer muito mais macia e mais jovem do que costumava parecer. Durante todo o tempo em que se conheciam, Sun-Ni só a via sorrir algumas vezes, e toda vez que o fazia, uma pitada de arrependimento escovava contra seu coração. Era uma pena que um sorriso tão brilhante aparecesse tão raramente. Talvez em seus sonhos, a Changing Star se permitisse mostrá-lo com mais frequência. Olhando para a recepção servindo como capa, ele tentou fazer sua voz parecer calma e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Nepis permaneceu por um momento e depois olhou para baixo. Escondendo. Sun-Ni levantou uma sobrancelha. "De quê?" Sua voz ficou quieta quando ela respondeu, ainda olhando para o chão: "Pessoas más." Ele suspirou. Parecia que a memória de onde esse pesadelo havia gerado pertencia a um Nepis muito mais jovem. Algo semelhante deve ter acontecido com ela quando criança. E assim, embora a estrela em mudança aparecesse com seu eu adulto, ela era simultaneamente uma criança. Isso significava que ela não deveria ter nenhuma lembrança de conhecer Sun-Ni, e ainda assim. Sonhos eram estranhos assim.
Todos os tipos de contradições poderiam existir dentro deles, mesclando coisas que não poderiam coexistir na realidade. Sun-Yi se abaixou no chão e sentou-se ao lado de Nep, apoiando-se na superfície da mesa ao lado dela. Ele permaneceu em silêncio por um tempo e depois disse com um sorriso tranquilizador: Bem, não tenha medo. Eu vou me esconder aqui com você. Eu sou muito bom em me esconder, você sabe. Se pessoas más vierem, nunca nos verão. Nepis lentamente balançou a cabeça. Eu não sei. Sun-Yi cruzou os braços. E se eles nos virem, eu vou lidar com eles. Também sou muito bom em lidar com as coisas. Ela não se mexeu por um longo tempo e, de repente, disse: Isso é um sonho, não é? Ele quase se encolheu e depois se esforçou muito para suprimir uma maldição. Essa pergunta foi extremamente surpreendente. Bem, o que mais ele esperava? Afinal, era Nepis. Até o terror despertado de seu primeiro pesadelo não conseguiu contê-la dentro de um sonho. Recuperando a compostura, Sun-Yi simplesmente acenou com a cabeça. Nepis suspirou. É bom demais para ser real. Estranho. Não sonhei há muito tempo. Lentamente, o espaço entre eles começou a mudar. Fluiu, transformando-se em algo diferente. A escuridão foi dissipada pelo brilho de um sol incandescente. As águas frias recuaram, abrindo caminho para a areia branca e tocada. Acima deles, havia agora um céu azul sem limites. Sun-Yi sentiu um calor insuportável agredir sua pele. Alguns momentos depois, eles estavam cercados por um vasto deserto escaldante. Em vez de uma mesa moderna, suas costas estavam contra o tronco de uma árvore alta. Sua casca era branca como a areia intocada e suas folhas eram escarlates. Dezenas de milhares de crânios pendiam dos belos galhos, presos a eles por fios cintilantes de seda preta. Mais perturbadoramente, duas figuras humanas foram cruelmente pregadas na árvore, penduradas nela como prisioneiros. Um deles era um homem de cabelos pretos, vestido com roupas escuras. O outro era uma mulher de branco, com os cabelos brilhando como prata. De onde ele estava sentado, Sun-Yi não conseguia ver seus rostos. Talvez isso tenha sido melhor. Ele abriu a boca, mas depois congelou, percebendo que não sabia o que dizer. Havia muito. Ele queria demais contar a ela, queria demais perguntar a ela. Havia assuntos que eles tinham que discutir que tinham a ver com seu futuro, os grandes clãs, os soberanos. Havia assuntos que eles tinham que discutir que tinham a ver com seu passado, as decisões que haviam tomado, os erros que haviam sido cometidos. Havia suas emoções também. Seu ressentimento, sua raiva, sua dor, sua alegria, sua alegria. Havia suas emoções também. Tudo isso foi tão imenso. Sun-Yi estava muito mais velho agora do que quando se conheceram. Embora apenas 3 anos se passaram, esses anos continham vidas de lições amargas que ele havia aprendido. Ele nunca foi bom com sentimentos complicados e, embora tenha feito algum progresso nessa frente, Sun-Yi ainda estava longe de ser adepto desses assuntos. Então, o que ele deveria dizer? Ele permaneceu em silêncio por um tempo. Então, finalmente, ele olhou para ela e disse a única coisa que lhe veio à mente. O mais verdadeiro. Eu senti sua falta. Nepis sorriu e olhou para ele também. Eu também senti sua falta. Sun-Yi soltou um suspiro pesado e caiu um pouco, cheio de alívio estranho. Um momento depois, no entanto, seu rosto ficou escuro e feio. Gritando os dentes, ele olhou para ela e cuspiu. Se você realmente sentiu minha falta, então por que diabos você me deixou para trás? O sorriso de Nep diminuiu lentamente. Alguns momentos depois, ela desviou o olhar e suspirou. Porque foi a melhor escolha. Sun-Yi apertou os punhos. Quem diabos você pensa que é? Quem pediu sua justiça? Você sabe o que tirou de mim? Quem lhe deu o direito de fazer essa escolha por mim? A estrela em mudança olhou para baixo e permaneceu em silêncio um pouco. Então, ela disse, mas eu não fiz isso por você. Eu fiz para mim. Ela estudou o deserto branco por um tempo e depois suspirou. Se você ficasse comigo. Sim, talvez, teríamos sido mais fortes juntos. Talvez tivéssemos crescido mais rápido juntos. Talvez tivéssemos sido melhores juntos. Talvez tivéssemos sobrevivido. Mas quais foram as chances disso? Ao contrário de mim, você não pode se curar de feridas terríveis. Sua alma não está infundida com fogo. Talvez você tivesse acabado de morrer.
Nepis olhou para ele, faíscas macias acendendo em seus olhos cinzentos. Isso foi demais, Sun-Ni. Eu tinha que ter o pior resultado em mente. Então tomei a decisão que não arriscou sua vida. Mas, não se engane, não foi para você. Foi para mim. Não, era que eu não quisesse que você morresse, era que eu queria me poupar de ter que assistir você morrer. Eu também tive que me proteger. Ela olhou para a areia branca e sussurrou, eu enterrei muitas pessoas, Sun-Ni. Eu merecia o direito de ser egoísta. Mesmo que você tenha prejudicado. Ele olhou para ela com uma expressão sombria e depois cuspiu, por que você se importa se eu vivo ou morro? Nepis olhou para ele e sorriu. O vento moveu seus cabelos prateados, fazendo-os dançar. Então, ela deu de ombros e disse em tom uniforme, porque eu faço. Capítulo 770, Lâmina sem aro. Arg! Que mulher irritante. Sun-Ni apareceu das sombras e retomou sua posição no canto. Ninguém parecia ter notado sua ausência, que era o melhor. Sua curta conversa com Nepis havia sido interrompida pelo aparecimento de um demônio medonho com 6 braços e buracos negros carbonizados em vez de olhos. Sun-Ni fez o possível para conter a abominação enquanto Nightmare atacava pelas costas. No final, eles conseguiram destruí-lo sem sofrer ferimentos. Não tinha sido uma batalha fácil, no entanto. Depois disso, Sun-Ni se sentiu confuso demais para continuar a conversa e optou por voltar ao mundo em vigília. Por que eu faço? Isso nem faz sentido. Parecia que toda a existência de Nep foi projetada para tocá-lo continuamente. Desde a primeira conversa na costa esquecida até agora, ele simplesmente não conseguia entender como a mente dela funcionava. Proteger Cassie simplesmente porque ela queria, cuidar das pessoas simplesmente porque ela fez. A pura audácia de ser tão sem desculpas estranha e irracional o fez fumegar. Especialmente, porque ele suspeitava que Nepis de alguma forma derivasse força dessa atitude bizarra. Foi isso que Fia quis dizer quando falou sobre convicção. Sun-Ni realmente não entendeu exatamente o que ela achava que ele não tinha. Foi vontade ou determinação? Nesse caso, a caçadora estava terrivelmente enganada. Ele pode não ter sido a pessoa mais baseada em princípios, mas poucos poderiam se orgulhar de ter mais determinação do que Sun-Ni. Caso contrário, ele não teria sobrevivido a todas as terríveis provações que a vida havia lançado em seu caminho. Mas talvez a convicção fosse outra coisa. Talvez ter vontade e determinação não fosse suficiente, a menos que visassem algo preciso e guiados por um propósito singular. Afinal, ter uma espada afiada era inútil, a menos que fosse brandida contra um inimigo. A convicção era um princípio norteador que mudava poder e determinação sem forma em uma lâmina afiada. Foi uma vontade inquebrável alcançar um certo objetivo. Não. Não era tão simples. Sun-Ni não estava sem propósito, afinal. Ele tinha seus próprios objetivos, de ter uma vida boa, de ser livre, de garantir que aqueles com quem se importava estivessem seguros. Porque esses valores não eram dignos de serem chamados de condenação. Se havia uma coisa que ele notou, era que todos os seus desejos estavam centrados ao seu redor. Todos foram apontados para dentro. Ele não achava que havia algo errado com isso. Na verdade, ele considerava uma grande virtude. Nepis, por outro lado, desconsiderou-se quase de mente em busca de seus objetivos. Todos os seus desejos foram direcionados para fora e incrivelmente ambiciosos. Esse era o significado da convicção. Então, não era apenas importante ter um propósito, mas também que a natureza desse propósito fosse maior que a si mesmo. Pelos princípios que orientaram a determinação de alguém em ser fundado em algo vasto e profundo, levando a pessoa a subir mais e lutar por mais. Tudo isso parecia muito alto e poderoso para Sun-Ni. Ele estava mais inclinado a valorizar seus próprios objetivos simples em detrimento de tais ambições elevadas. No entanto, ele não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável com o pensamento de que alguém com um objetivo maior tinha uma vantagem inerente sobre alguém que só queria ser deixado em paz, como ele. Infelizmente para Sun-Ni, ele estava destinado a competir exatamente contra esse tipo de pessoa, se ele quisesse ser livre para viver sua vida como ele parecia em forma. Somente se ele se tornasse maior do que todos eles o deixariam. O que resultaria em um paradoxo muito inconveniente. Porque estou pensando sobre isso. Maldito Ifie e seus malditos momentos de perspicácia. Quem disse que ela está certa? De qualquer forma, ele tinha outras coisas a considerar.
Sua visita ao sonho de Nep não tinha sido como ele esperava. Sun-Yi alcançou um de seus objetivos e tentativamente garantiu que 2 anos de viagens solitárias e, sem dúvida, angustiantes pelo reino dos sonhos não deixassem a Shanjing estar louca. O escopo exato dos danos causados à sua mente ainda estava claro, mas pelo menos ela não era uma lunática delirante. De fato, Nepis parecia estranhamente estável para uma pessoa que havia passado por algo que ninguém deveria ter sido forçado a suportar. Se foi o resultado de sua força de vontade robusta ou de algo completamente diferente, ele não sabia. Independentemente disso, muita tensão que Sun-Yi sentiu se dissipou lentamente. Nem tudo, no entanto. Enquanto ele determinara o estado mental geral de Nep, ele falhou em suas 2 outras intenções. Primeiro, Sun-Yi não conseguiu encontrar um pouco de fechamento ao desmantelar suas razões para invocar seu nome verdadeiro. Ele esperava que o Shanjing Star se escondesse atrás de um véu falso e equivocado de ter feito isso para seu próprio bem. Ele estava preparado e desejava obliterar sua pretensão hipócrita de justiça. Ele queria expressar sua raiva, fúria e ressentimento. Ele queria que ela sentisse pelo menos uma pequena parte da angústia que ela havia causado. Busnapis havia subvertido suas expectativas, admitindo prontamente que suas ações não eram nada além de egoístas, fazendo todos os ataques e acusações que ele havia preparado. Isso deixou Sun-Yi confuso e insatisfeito. A luta que ele queria escolher nunca aconteceu, porque a outra pessoa não queria lutar. Sua animosidade não estava apenas lutando contra seus próprios sentimentos complicados, mas também completamente unilateral. Incuriante. Muito mais importante. Sun-Yi não conseguiu aprender as informações mais vitais. Ele não teve coragem de fazer a pergunta que mais o incomodava. Quais eram as intenções da Shanjing Star em relação ao seu vínculo estranho e inevitável? O que ela ia fazer com seu poder sobre ele? Tantas coisas pesadas, complicadas e assustadoras estavam ligadas a essa pergunta. Depois que ele perguntasse, não haveria como voltar atrás. Ele poderia perder tantas coisas que apreciava, e ainda mais que ainda nem tinha a oportunidade de experimentar. Dependendo da resposta, a natureza de seu relacionamento pode mudar para sempre. Havia uma possibilidade de que deixasse de existir, mesmo, embora parecesse que ele estava enterrando a cabeça na areia. Sun-Yi simplesmente não conseguia ter essa conversa fatal ainda. As apostas eram muito altas. E assim, por enquanto, ele decidiu seguir o caminho mais fácil e simplesmente deixar algumas coisas não ditas. Ele queria ver como a situação se desenvolveria primeiro. Sempre haveria tempo para agir mais tarde. Pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. Com o passar do tempo, os 4 mestres permaneceram em silêncio. Eles estavam vigiando a jovem que dormia pacificamente, seu pesadelo morto por uma sombra transitória em seu corcel. Depois de um tempo, as pálpebras de Nep tremeram. E então, lentamente, ela abriu os olhos.